Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos concluir a instalação aqui a configuração, aliás, do PHP Unity e testar aqui a nossa suíte de teste e ambientes para ver se está tudo ok aqui com os nossos testes. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu maximizar isso aqui. Eu vou rodar aqui uma configuração do PHP Unity, que é o seguinte, ó. O PHP Unity ele é instalado ali dentro da minha vendor bin, tá? E aqui tem um PHP Unit, que seria ali o binário ou executável ali do PHP Unit. Quando nós rodamos comandos de teste, esse executável aí que é utilizado, tá? Então ele está lá dentro da vendor bin. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos digitar aqui menos menos, generate, eu acho que é configuration. Beleza, é isso mesmo. Generate configuration, ele vai fazer algumas perguntas para mim aqui, eu vou aceitar tudo que é padrão. Aceitei aqui tudo que é padrão. E ele gerou aqui, ó, um XML para mim, aqui na raiz do projeto. Então, esse XML aqui a gente vai dar uma editada nele, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui algumas opções, porque elas deixam aqui os testes bem burocráticos, tá? Então aqui, tipo, que requer uma ordem de testes, aqui vai requerer uma cobertura de código, vai requerer que teste as PSRs do PHP, tá? Então vai deixar bem estrito aqui os testes e eu não quero tão estrito para fins didáticos, para que a gente não fique aqui resolvendo muito problema aqui e gravando vídeo, né? Então vou deixar o menos burocrático, o mais aberto possível, para que a gente consiga avançar legal, né? Avançar com fluidez aqui nos vídeos, tá? Então vou tirar essas opções todas ali, tá? Que deixa os testes bem mais burocráticos. Essa outra opção aqui eu vou deixar padrão mesmo, tá? Default, testes. Então, isso significa que os testes estarão aqui no meu diretório testes, na raiz do meu projeto, tá? Então, os meus arquivos de teste, as minhas classes de teste estarão aqui nesse diretório raiz, tá? Lembrando que a gente criou aqui um diretório na raiz aqui, testes. Então, essa sentença aqui, esse elemento aqui do XML aponta para esse diretório aí, tá? E nós também, eu vou deletar essa parte aqui, ó. Eu não sei se isso aqui vai deixar também os testes um pouco mais burocráticos, algumas configurações de notices, eu vou deixar ele padrãozão mesmo, assim, tá? Eu vou deixar ele mais limpo assim, para que não fique muito burocrático. O cache eu vou deixar aqui, o cache de teste, eu vou deixar. Então é isso. Agora nós vamos criar aqui na raiz do meu projeto, aliás, aqui na pasta testes, eu vou criar aqui um arquivo de teste, tá? Então vamos lá, vou gerar um novo arquivo aqui, eu vou colocar aqui o nome de example, aqui ó, example test. Então eu vou criar essa classe, aqui example test. Lembrando que o meu namespace é testes, né? Que a gente já configurou lá atrás. E vou declarar uma classe aqui chamada example test. E ela vai estender, tá? A classe test case. Tá? Então a gente vai utilizar essa test case aqui, que é uma classe interna aqui da suíte do PHP Unit, tá? Essa test case aqui é da suíte do PHP Unit. Então quando eu vou trabalhar com testes unitários, quase sempre aí eu vou estar utilizando essa test case. E outra coisa a se reparar também é que tanto o nome do meu arquivo quanto o nome da minha classe, quando eu vou trabalhar com testes unitários, é necessário que eles tenham este sufixo, tá? Teste, que eles tenham esse sufixo aqui. E eu vou declarar um método aqui, que é o nosso primeiro teste unitário aí propriamente dito, tá? Então o nosso
primeiro teste. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou declarar esse método aqui com o nome de teste hello, hello, hello world, tá? Teste hello world. Vou colocar aqui um void, porque como a gente está aqui numa classe de teste, eu não vou retornar nada, né? Não vou retornar nada. E eu vou fazer o seguinte, agora eu vou instanciar aquela minha classe. Eu vou instanciar aquela minha classe. Eu vou declarar ela aqui como objeto mesmo. New my class, que é aquela classe que eu criei na primeira aula. Tá? Instanciei essa classe. E é o seguinte, aqui na minha classe de teste, como eu estendi aqui o test case, então ele tem toda uma suíte de teste aqui, uma série de métodos, né, de métodos que já prevêem aqui situações que precisam ser testadas, né? Então isso é feito aí pela comunidade, uma coisa muito robusta e tem uma infinidade aqui de métodos, né? Então se eu declarar aqui um this, estou trazendo aqui todos os métodos de teste aqui, tá? Então eu vou declarar aqui um assert not empty aqui, ó. Assert not empty. E eu declaro aqui o meu objeto, o meu hello e o meu hello world, tá? Só um adendo aqui. Tem essa letrinha aqui, run tests. Isso acontece porque eu tenho duas extensões aqui do VS Code instaladas, tá? Então, que é o PHP Unit. Então eu tenho essa PHP Unit e eu tenho essa Better PHP Unit. Mas eu acho que o que automatiza os testes aqui mesmo é essa PHP Unit, tá? Então você usa o VS Code aí, instala essa extensão, tá? E essa extensão me permite testar aqui uma classe específica, testar um método específico, tá? Que é muito interessante, porque a gente não precisa rodar às vezes todos os testes, né? Às vezes você já fez ali centenas, dezenas, centenas de testes, aí tem que rodar tudo de novo, tudo toda hora. E às vezes é interessante rodar somente o método ali que você fez na hora, né? Para testar ali. Então vamos rodar aqui o nosso teste. Deixa eu limpar aqui meu terminal. E nós vamos rodar o seguinte comando. Tá, eu vou rodar por aqui, ó, tá? Eu vou testar aqui o próprio método, tá? Então vamos ver aqui se a nossa suíte de teste está ok. Então vejamos aqui, ó, que ele executou um teste e esse teste trouxe sim uma asserção, tá? Vou aumentar aqui um pouco. Então vejamos que ele executou e esse teste deu uma asserção, tá? Ele deu uma asserção. Eu também posso executar da seguinte forma. PHP Unit. Não. Sim. Vendor. Bin. PHP Unit. Teste. Não. Eu acho que é assim. PHP Unit. Teste. Isso. Aí ele executou aqui os testes também. Ó. Significa que ele deu um teste e uma asserção. Tá? Executando esse comando, ele vai testar todos os métodos e classes de teste que eu tenho aqui dentro do meu ambiente. Tá? E vindo aqui pelo componente, ele vai testar em específico o método que eu estou pedindo aqui para ele testar. Tá? Acho que colors aqui ele traz o resultado talvez coloridinho aqui, ó. Se eu executar o PHP Unit menos colors, ele vai trazer o resultado aqui um pouco mais formatado, né? Então esse foi o nosso primeiro teste, tá? Deixa eu testar aqui de uma outra forma também. Assert equals. Então aqui é o que ele espera, né? Hello world.
E aqui seria o meu método. Eu não sei se isso vai passar. Vou testar aqui. Tá, ele falhou, né? Ele deu uma asserção, mas ele falhou aqui no meu Hello World, né? Eu acho que é porque tem o PHP EO lá, no caso. Vou testar de novo aqui. Vejamos que agora ele passou no teste, tá? Porque ele tem uma quebra. Ele tem uma quebra de linha. Depois do meu Hello World lá na minha classe, ele tem uma quebra de linha. Então, no primeiro teste ele não passou. Primeira vez que eu testei aqui, ele não passou porque eu não havia colocado também aqui no teste essa quebra de linha. O que eu estou testando aqui? Ó? O que eu estou fazendo? Primeiro teste aqui, ó, assert not empty. Então, significa que esse método Hello World, ele não vai retornar vazio. Ele vai retornar um valor, quer seja booleano, quer seja inteiro, quer seja uma string. E como ele está retornando uma string, então ele vai entrar aqui como verdadeiro, tá? E assert equals, ele está testando um resultado propriamente dito, né? Então, o meu método Hello World, ele tem que retornar uma frase aqui Hello World, né? Com uma quebra de linha, tá? Então, ele assert equals, ele está testando um resultado. Então, ele testou aqui o resultado ok. Então, significa que eu rodei um teste com duas asserções, tá? Então, esses dois asserts aqui foram executados ok. Então, vejamos aí que a nossa suíte de teste tá ok, tá rodando, nosso ambiente tá instalando. Muito obrigado aí por assistir e na próxima nós vamos avançar mais e aprofundar mais aí nos nossos testes unitários. Muito obrigado.